Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Boa noite para quem está nos assistindo pela TV Rica. É um prazer poder estar com vocês. Vou ser bem breve, porque tem uma galera pesada aí depois que tem muita coisa ainda para compartilhar. Mas eu estava lembrando de uma coisa, né? Quando a gente vai ministrar, Deus sempre traz à memória umas coisas. E eu estava lembrando de que Taubaté nunca foi uma opção para mim, sabia? Hoje eu moro em Taubaté e eu lembro que eu, antes de cair em Taubaté, eu tentei fazer vestibular em Juiz de Fora, não passei. Tentei fazer vestibular em Belo Horizonte, não passei. Tentei usar minha nota do Enem em Franca, não deu. Tentei ir para São Paulo, não deu. Taubaté nunca foi uma opção. Aí um colega meu veio para Taubaté, eu falei, cara, não deu certo nada, eu vou para Taubaté. E eu mal sabia que eu estava sendo alvo da graça de Deus. Então, se as coisas derem errado na sua vida, você pode estar sendo alvo da graça de Deus, viu? Pode não, você está sendo alvo da graça de Deus. E isso é lindo, porque eu não consigo imaginar minha vida sem a graça de Deus. Eu não consigo me ver fora, longe da graça de Deus. Eu não consigo ver outra resposta para a minha vida a não ser, foi a graça de Deus. E às vezes quando a gente fala que tudo foi pela graça, parece que falar isso é meio vazio, né? Parece que a gente quer dar explicação para tudo. Cara, e a graça não tem explicação. Ela não se explica, ela se vive. E às vezes quando você vai conversar com alguém, que você vai ouvir da história das pessoas, às vezes a gente fica, nossa, mas como que foi? Como é que você fez? Como é que deu certo? Cara, não sei, foi a graça de Deus. Eu apenas fui posicionado nela. Eu apenas resolvi obedecer a uma voz que me disse, filho, confia em mim e você vai desfrutar do melhor dessa terra. Então, aquilo que está sendo ministrado nesses dias é algo que não se explica. É algo que daqui uns tempos você vai olhar para a sua vida e com certeza você já pode trazer à memória muitas coisas na sua vida e você vai ver que elas não têm explicação. Elas têm Deus. Elas têm algo que você não conseguiu. Sabe, eu olho para a minha vida e vejo tudo aquilo que eu vivo hoje. Eu não seria capaz de viver o que eu vivo hoje se eu tivesse metido a colher no meio. Eu falo que se eu tivesse tentado chavecar a Stephanie, eu não estaria casado com ela, porque eu não sabia chavecar. Eu não sabia chegar numa menina. Não sabia. Da roça, não estava muito acostumado a, oi gatinha, tudo bem? Quer ficar comigo? Eu nunca fiz isso na minha vida. Não sabia. E aí Deus falou, então você vai desfrutar da minha graça. Você vai viver um casamento de uma forma que você jamais pensou. Isso é graça. Então eu quero começar falando para você assim, larga do controle, perde o controle, tá bom? Para de fazer do seu jeitinho, para de tentar ensinar a Deus como é que faz, Ele que te criou, Ele sabe o que Ele tem que fazer com você, e isso é graça, né? Vocês estão vendo? Eu preciso fazer essa piadinha, tá? Vocês me entendem. Mas vocês viram essa última palavra que está aqui? Essa última palavra, ela define muito bem o que é graça. Pensa que domingão, na hora do almoço, você está sem nada em casa, jovem, solteiro, você está muito faminto, e aí o irmão te convida para almoçar na casa dele na faixa. O que você fala? Armou. Isso é graça. É algo que você não espera. Isso deve ser sueco, sei lá o que deve ser essa tradução, mas isso aqui traduz o que é a graça. Armou. Deus armou a minha vida. Eu olho e falo, Deus, armou eu. Lá em Minas não fala essas coisas como armou eu, não. Eu aprendi isso em São Paulo.
Mas é isso aí. Se você não lembrar de nada do que eu pregar, e eu já estou acabando, você lembra de tudo isso que eu falei. Armou. Deus armou sua vida. Amém? Mas vamos falar de coisa séria agora, vai lá. 2 Coríntios 2, 9 e 10. Abre aí, por favor. Não, eu vou ler para ser mais rápido. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, é que estou forte. O Senhor me falava assim: Gleison, estamos em dias onde vocês estão sendo posicionados pela graça, e isso proporciona a vocês um poder sobre as circunstâncias e situações. E eu quero falar dessa palavra poder. Poder, essa palavra, nesse contexto de Coríntios, ela significa dunamis, que em grego, a raiz dessa palavra em grego é suvanit, que significa ser capaz, ser possível. Bom, de maneira geral, suvanit significa, olha que bacana isso daqui, poder inerente, poder residente em uma coisa em virtude de sua natureza. Repita comigo: natureza. Em virtude da sua natureza. Ou que uma pessoa ou coisa exerce e produz. Então, contextualizando, essa palavra, quem disse essa palavra foi o apóstolo Paulo. E olha um resumo de quem era esse homem. Autor de 13 livros do Novo Testamento. Estudou com Gamaliel. Gamaliel era um dos maiores teólogos dessa época. Era o cara que sabia tudo de Bíblia. Era um cara muito, muito fera. Teve uma educação extremamente privilegiada. De perseguidor da igreja, tornou-se perseguido. Então Deus chega para esse homem, que era um homem extremamente capaz, e ministra com ele e fala assim: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Tudo o que você tem, a minha graça, ela te basta. Paulo literalmente sabia fazer. Tinha todos os atributos visíveis. Fala assim comigo: atributos visíveis. Isso. Ele tinha todos os atributos necessários para ser alguém de extrema influência e que impactasse todo o mundo. Bom, aí agora eu quero que você abra comigo em Filipenses 3. Nós vamos ler do 3 a 11. Eu vou ler bem rápido para a gente. Eu preciso que você entenda o que esse homem disse. Não era um homem qualquer. A gente não está falando de qualquer pessoa. A gente está falando de um homem que era fera. Ele diz assim: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia. Aí ele começa a falar de quem era ele. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Então ele fala assim: se tem alguém que pode dizer que confia nas forças do braço, sou eu. É o que Paulo está falando. Ele está dizendo aqui. Aí ele começa a descrever ele: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo. Essa palavra zelo significa preocupação. Olha a preocupação desse homem. Perseguidor da igreja. Esse homem acordava e dormia para perseguir a igreja. Segundo a justiça que há na lei, segundo a justiça da lei,
irrepreensível. Esse homem votava todo ano. Esse homem pagava todos os impostos. Esse homem tinha todos os seus carnês pagos. Ele tinha todas as suas contas, se é que tinha conta, em dia. Era um homem irrepreensível. Mas o que para mim, olha aqui, agora aqui mata tudo. Aqui é a hora que Cristo começa a tomar a boca dele. Até então ele estava falando dele, depois aí ele começa a ser usado por Cristo. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória. Sabe o que é escória? Não sei se é a tradução que está ali, mas eu fui procurar escória. Escória é o resíduo do vulcão. Então, quando aquele vulcão começa a dar aquela chaminha lá, o resíduo daquilo é chamado de escória. Sabe para que serve aquilo? Para nada. Absolutamente nada. Então, Paulo chega e fala, tudo que eu era, tudo que eu tinha, tudo que eu conquistei, literalmente não serve para nada. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. Então aqui ele fala, não é pelo que eu sei, mas é pela graça de Deus, a saber a justiça que vem de Deus pela fé. Bom, então houve um dia que ele precisou abrir mão de tudo isso, e ter acesso a uma excelência no conhecimento de Jesus, de Cristo, ou seja, a sua graça. Paulo precisou ser posicionado pela graça de Deus. Ele entendeu que não se tratava mais da lei, mas sim da fé. Paulo entendeu que a graça é um poder invisível. Fala comigo, poder. Isso aí. Lembra que Paulo era um homem que vivia por coisas visíveis? Ele literalmente começou a viver pelo poder invisível. E a graça é um poder invisível nas nossas vidas. A graça, por isso que eu falei que a graça não se explica. A graça se vive. A graça se faz na minha vida de uma forma que já não tem mais para onde correr. Deus quer que vivamos daquilo que é invisível, fruto da excelência da sua revelação. Qual é a excelência, qual é a essência da revelação em nós? Cristo em nós. A manifestação de Cristo em nós, a vida de Cristo em nós, a natureza de Cristo se manifestando todos os dias na minha vida. Isso é a excelência da revelação de Deus. A excelência da revelação de Deus não é eu saber exatamente todo o endereço da Bíblia. Não é eu saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, todos os versículos. Não é eu ter lido 350 livros, mas é eu saber que Cristo habita em mim. E que a natureza dele é a minha vida. Não é mais uma questão de, às vezes eu sou eu, às vezes é Cristo. Não, toda hora é Cristo. Todo tempo é Cristo. O Espírito Santo me disse, ser posicionado pela graça é viver da natureza de quem habita em nós, e isso é algo invisível. É invisível, é algo que não se vê, é algo que vai sendo gerado, é algo que você vai entendendo no Espírito, é algo que você vai recebendo em Deus. Estou acabando. E se o Espírito, Romanos 8:11, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos 8:11 é muito legal, porque aqui fala que não há vida se não for pela própria vida, que não há vida se não for por Cristo. Não há vida, tudo aquilo que eu possa almejar na minha vida, fora da natureza de Cristo, não é vida. Amém?
João 19:30 diz assim: está consumado. E inclinando a cabeça entregou o seu espírito. Significado da palavra consumado: cujo processo já se completou, ou que seguramente se completará. É uma certeza. Então, quando Jesus declara ali, está consumado, ele está dizendo, foi assim que Deus falou comigo, tá bom? Então você não acha que é bobeira da minha cabeça. Foi assim que ele falou comigo. Pai, pronto. O acesso até a nossa natureza está novamente liberada para que o homem viva e desfrute dela. O grito de estar consumado era Jesus falando: filhos, vivam pela minha natureza. Está liberado. Desfrutem dela. Acessem a natureza. Acessem aquilo que eu estou consumando nessa cruz. Nos dias atuais, está consumado é igual a eu os posiciono onde eu quero pela minha graça. O que você vai viver na sua vida e o que você está vivendo, meu amado, não é porque você é bonitinho, não é porque você é legal, não é porque você sabe tudo, não é porque você tem 3, 4, 5, 6, 7 pós-graduações, mestrado, doutorado, não é nada disso, é pela graça. Não é porque você oferta, não é por nada disso, é pela graça de Deus, é porque Deus escolheu, Deus apontou e falou, é pela graça. Deus escolheu que eu não passasse em nenhuma cidade das que eu falei, e não foram poucas que eu tentei o vestibular, não foram poucas, eu tentei várias, eu lembrei de algumas, mas eu tive outras que eu tentei, nenhuma delas deu certo. Taubaté eu nunca escolhi, e onde eu estou? Casado, ministro, diante de pessoas maravilhosas, amém? Foi a graça de Deus. A graça de Deus vinda por Jesus na cruz é a consumação de um pacto eterno, no qual somos sempre movidos pela sua natureza, se manifestando em nós e através de nós. A natureza de Cristo em nós é somente pela graça. Não se compra, não se conquista, não se aprende, apenas se recebe. É graça de graça, meu irmão. É graça de graça. Você tem que sair daqui totalmente desesperado e doido pela graça, porque a graça é de graça. Cristo viver em nós não quer dizer que Ele é um hóspede. Já não é mais uma questão de Cristo vem, faz habitação em mim, e aí num determinado momento Ele faz o check-in da minha vida. Ele é o dono do pedaço. Ele é o dono da casa. Ele é o dono da residência. Amém? O poder da graça. Isso aqui eu não posso esquecer. Nossa vida já não recebe mais visitas dele, mas ela é habitação permanente. E mais do que isso, já não se sabe mais quem é quem. O apóstolo Lucas Marques ministrou aqui um dia que ele falou do café com leite. Tenta separar o café do leite depois que você mistura o café no leite. Não rola, não dá, você não consegue. É assim que a graça faz na sua vida. E esse é um poder, permanente. Já não se sabe mais quem é quem. A natureza adâmica sai por completo. É como se nunca houvesse existido. Sabe aquilo que está na Bíblia, que o Senhor lança no mar do esquecimento os nossos pecados? Isso é graça. Porque às vezes você olha para a sua vida e fala, cara, eu errei muito, Deus não vai me perdoar. Vai sim. Quem te disse que não? Vai sim. É graça. É a graça. Então eu não sei o que você fez. Você pode ser torcedor de São Paulo, do Palmeiras, que é o pior pecado que pode existir. Entendeu? Deus apaga isso da sua vida. Amém? Você pode ser uma pessoa que não come toda a carne moída no almoço, que desperdiça. Isso Deus cura, sabe? Deus apaga isso da sua vida. Amém? Você não comeu toda hoje, né? Vamos lá. Esse é um poder magnífico da graça de Deus. Apaga toda a nossa natureza adâmica. Amém?
apaga, a graça apaga, não tem mais natureza adâmica. Quando somos na mesma natureza, a linguagem é a mesma, meu irmão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. O Pai é nosso, o reino vem a todos e a vontade que existe é dele. Essa é a linguagem de uma pessoa que vive a natureza da graça, que vive a natureza de Cristo. É uma linguagem de coletividade. A linguagem do reino é de coletividade. A natureza de Cristo sempre me levará a viver pelo todo. Quando eu entendo que o que Cristo fez na minha vida, eu não paro na minha vida. Eu vivo por aquilo que Deus tem. Eu vivo por aquilo que é a obra do Senhor. Eu vivo por aquilo que é o propósito dele na terra. Já não há mais o eu, há o nós, há o coletivo. O Pai é nosso. O reino é para todos, não é só para mim. Isso é uma natureza de Cristo em nós. E para fechar, que possamos nesses dias ser posicionados em um lugar de graça, ao qual o Senhor nos posiciona. Amém, irmãos? Amém? Todos movidos e vivendo pela graça. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.